Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o plano. Bom, o que é que nós precisamos para determinar um plano, né? Existem várias formas de você determinar um plano. Uma das formas é se você tiver três pontos, né? Três pontos no espaço determinam um plano desde que eles não sejam pontos colineares, né? Ou seja, que sejam pontos que não pertençam a uma mesma reta. Então aqui, por exemplo, olha, nós temos três pontos, A, B e C, no espaço. E eu vou usar aqui uma ferramenta, ó, que é a ferramenta plano por três pontos. Ao clicar nos três pontos, A, B e C, observe que nós temos então um plano, olha aí, um plano contendo esses três pontos. Ok? Bem, observe que se os pontos efetivamente forem colineares, vamos tentar fazer com que esses pontos se tornem colineares aqui, vamos lá. Eu vou fixá-los aqui, fixar os pontos da malha, né? Isso vai facilitar o meu trabalho de tornar os três pontos colineares aí, né? Vamos ver, considerar aqui, né? Vou exibir os valores aqui, isso vai facilitar meu trabalho de identificar se os pontos são ou não são colineares, né? Pronto. Isso aqui ainda não está. Pronto. 4, 4, 4. Opa! Agora. Olha aí. 4, 4, 4, 5, 5, 5 e 7, 7, 7 são três pontos alinhados, né? E o plano sumiu. Evidente que o plano sumiu, né? Porque eu posso ter infinitos pontos, infinitos planos contendo esses três pontos, né? Não está determinado qual vai ser, quais serão, no caso aqui, qual será o plano, né? Diferente dos pontos não serem colineares, né? Então vou colocar aqui uma reta, a reta AB, ó. Observe que ela vai passar também aí pelo ponto C, vendo? Então, se eu movimentar aqui o ponto C para fora da reta, ó, aí acabou, né? Aí não tem jeito, os pontos não são colineares e o plano é determinado. Então, guardemos essa informação, né? Uma forma de determinar um plano é por meio de três pontos não colineares. Tá bem? Qual seria outra forma da gente determinar um plano, né? Bom, uma outra forma de nós determinarmos um plano poderia ser usando um ponto para demarcar a posição do plano e um vetor para indicar a direção. Então vamos fazer isso. Ponto e direção, né? Então agora eu não tenho mais os três pontos, tenho apenas um ponto. Tá? Aqui no caso, ponto A permaneceu, os outros dois eu deletei. E eu quero determinar um plano, preciso da direção desse plano. Bom, como é que eu poderia determinar a direção de um plano, né? Uma forma de fazer isso é usando um vetor, já que um vetor possui direção. Então eu vou pegar um vetor aqui, cadê? Vou criar um vetor aqui. Marquei um ponto, marquei outro ponto, tenho um vetor. Tá? Agora eu tenho um vetor aqui, ó. Um vetor no espaço, né? Um vetor no espaço. Tá? E como é que esse vetor vai me dar a direção do plano, né? Nós vamos convencionar que o nosso plano vai ser ortogonal a esse vetor. Tá? Então, se o plano vai ser ortogonal ao vetor, esse aqui vai ser o vetor, que a gente chama de vetor normal do plano. Então, vamos criar um plano que obedeça essas condições. Vamos ver aqui.
Olha, a gente tem uma ferramenta aqui, cadê? Plano perpendicular, né? Vamos ver se funciona. Essa ferramenta pede um ponto e uma reta perpendicular. Vamos ver se funciona com vetor, né? Vou clicar no ponto e vou clicar no vetor. Vamos ver se vai funcionar. Olha, funcionou. E aí eu tenho aqui então, ó, um plano que passa pelo ponto A, tá? E tem a direção do vetor AB. Note que tanto a direção do vetor AB não, né? Direção perpendicular à do vetor AB. Então, note que as duas condições aí são importantes, né? Para determinar o plano. Tanto a direção dada pelo vetor, quer dizer, perpendicular à direção desse vetor, quanto o ponto que vai determinar qual é o plano, já que eu tenho infinitos planos que são perpendiculares ao vetor BC aqui, né? Mas quando eu demarco qual é o ponto, aí sim é único, né? Então basta eu ter um vetor não nulo e um ponto, eu também determino um plano. Então vimos duas formas aí de determinar um plano, né? 3 pontos ou um vetor e um ponto, né? Duas formas de determinar um plano. Há mais alguma forma? Há outras formas ainda. Eu poderia, por exemplo, né, considerar não um vetor perpendicular ao plano. Pronto, agora eu não quero mais um plano perpendicular a esse vetor. Eu quero um plano que tenha a direção desse vetor. Aí você vai me dizer, poxa, mas aí eu tenho infinitos planos, mesmo que eu considere passando pelo ponto A, né? Porque o que seria a direção desse vetor, considerando o plano, né? Seria pensar que esse vetor é paralelo, né, ao plano, vamos colocar assim. Mas existem infinitos planos que são paralelos a esse vetor e passam por esse ponto. Então, isso não é suficiente para determinar o plano. O que a gente faz, então? A gente considera mais um vetor. Mais um vetor. Mas há uma condição, né? O novo vetor não pode ser paralelo ao primeiro, né? Porque senão a gente continua tendo dois vetores com a mesma direção e continua com o mesmo problema. Então a gente precisa de um vetor agora que não seja paralelo, né? Nenhum dos dois vetores pode ser nulo, obviamente, né? E eles não podem ser paralelos, tá? Aí eu vou buscar agora um plano que seja paralelo aos dois, né? E passe pelo ponto A. Eu tenho essa condição aqui, vamos ver se a gente tem essa condição. Olha, tem plano paralelo a outro plano aqui, né? Tem plano paralelo a outro plano aqui. Bom, então aqui o que a gente pode fazer, né? Vamos pensar uma forma de construir esse plano. Tem uma forma, né? Aqui esse vetor é o DE, né? E esse vetor é o BC. Bom, o GeoGebra com certeza nomeou esse vetor aqui, vamos ver. O vetor U e esse aqui é o vetor V, né? Então a gente faz o seguinte, vamos usar aqui o produto vetorial, né? De U por V. Olha aí, gerou esse outro vetor aí, né? Então olha só, como com os dois vetores eu gero um vetor normal, eu recaio no caso anterior, né? Então eu tenho agora um plano perpendicular a esse vetor, passando por esse ponto. Tá? Então agora eu posso esquecer esse vetor aqui, ó. Não vou exibir mais ele, né? Ó. E aí, observe que o meu plano vai ser sempre o quê? Vai ser sempre paralelo aos dois vetores e vai passar pelo ponto A. Aí o plano está determinado, ó, pelos dois vetores e pelo ponto A. Tá? Por que eu usei o produto vetorial? Porque a gente sabe que o produto vetorial fornece um novo vetor, né, que vai ser ortogonal aos dois vetores que deram origem a ele por meio do produto vetorial. Né? Tá. E se de fato esses dois vetores fossem paralelos, professor? Vamos lá.
Se esses dois vetores fossem paralelos, como você falou, você quer dizer que o plano não existiria? Sim, ele não existiria. Vamos fazer com que eles sejam paralelos, então, para a gente se convencer disso, né? Aqui, tá? Ponto E aqui, tá? Ponto D tá certinho, deixa eu ver. Não, ponto D não tá. Vou deixar no mesmo plano porque vai ficar mais fácil de enxergar o paralelismo, né? Pronto, vou trazer para cá, ó. Ah, esse aqui tá mais embaixo, ó. Vamos subir agora. Isso, agora está no plano. Agora, ó, vou mexer para cá. Eles parecem paralelos, mas eles não estão paralelos, tá, gente? Se eles estivessem paralelos, o plano teria deixado de existir ali, tá? Então, eles estão aparentando ser paralelos, mas não são. Eu vou fazer aqui as retas para vocês verem, ó. Ó, quando a gente traça as retas, fica mais claro que não há paralelismo aí, ó. Parece que elas estão realmente se aproximando aqui, ó. Estão vendo? Mas se eu fizer com que sejam de fato retas paralelas, então, não são ainda. Se fossem, podem ter certeza de que o plano ali deixaria de existir, tá? Ainda não são paralelas, estão parecendo paralelas agora. Agora são retas paralelas. Tá? Então esses vetores aqui, ó, agora assumiram uma posição paralelismo aí, ó. O plano deixou de existir, porque eu não consigo mais determinar um único plano, né, paralelo aos dois vetores, tá? Então, se eu quero, vamos lá, vimos aqui o que? Se eu quero determinar um plano, eu posso fazê-lo como? Por meio de 3 pontos, né? Ou então, por um ponto e um vetor normal ao plano, ou então, por um ponto e 2 vetores paralelos ao plano, mas não paralelos entre si, tá? Essas são formas que você tem, são algumas formas de determinar um plano, né? Você poderia também determinar um plano utilizando 2 retas concorrentes pertencentes ao plano, né? Seria uma forma, ou 2 retas paralelas pertencentes ao plano, enfim. Mas vamos ficar com essas 3 formas aqui e gravá-las em nossas mentes, né? Então, 3 formas de você determinar um plano: 3 pontos, um ponto e um vetor normal, e um ponto e 2 vetores paralelos ao plano, tá ok? A gente vai continuar esse vídeo falando da equação geral do plano. Então, essa introdução é só para a gente ficar ciente de quais são os elementos mínimos que a gente precisa, né, para conseguir determinar um plano. Já que esses são os elementos mínimos, isso quer dizer que com estes elementos eu sou capaz de construir equações para representar um plano. Ok.